O fotógrafo Araquém Alcântara é o convidado do Sempre um Papo desta semana. Tido como um dos maiores documentaristas ligados à defesa do meio ambiente no Brasil, Araquém Alcântara lançou recentemente o livro Amazônia. O trabalho reúne 132 fotos que mostram a população, a paisagem e a fauna da região e principalmente a devastação da maior floresta tropical do planeta. O fotógrafo se diz triste e indignado com tamanha destruição que presenciou em suas últimas viagens à Amazônia e procura alertar as pessoas para o fim da região que contém a maior biodiversidade do planeta se nada for feito. Você assiste agora Sempre um Papo com o fotógrafo Araquém Alcântara. A Amazônia é um sistema muito vulnerável, né? E eu tenho percorrido nas últimas 2 décadas lugares, sobretudo lugares muito virgens, lugares onde ninguém pisou, e trago essas informações para a cidade grande, para a metrópole. E tenho percebido que não há muito eco na sociedade brasileira em relação à Amazônia. Mas o que mais me transtornou nas últimas viagens é a triste desolação que eu tenho visto nessa terra, numa terra calcinada já. Quilômetros e quilômetros de cortina de fumaça na PA 150, que liga o sul do Pará a Belém. Na Belém-Brasília, na Cuiabá-Porto Velho, Transamazônica, estradas construídas pelo delírio da ditadura militar, o delírio de integração nacional, o delírio de grandeza, são os principais responsáveis por esse estado calamitoso que chegou hoje à Amazônia, porque as estradas não foram cuidadas, ela proporcionou uma tomada de terras. A política ambiental brasileira é totalmente pífia, tem milhões, um monte de brechas, e, sobretudo, essas brechas estão ligadas à corrupção, a uma oligarquia política que, ligada a madeireiros ilegais, tornam um Estado paralelo que o governo brasileiro não tem como atuar, não tem presença. E mais, aquele gado esquálido pastando, e quando chega agosto, a partir de agosto, setembro, as carvoarias vomitando fumaça numa extensão extraordinária, quilômetros e quilômetros sem uma mata homogênea à beira das estradas. Esse quadro, cidades feias, com nomes bonitos, Novo Progresso, Feliz Natal, Castelo dos Sonhos, mas cidades sem prosperidade, cidade onde se mata por 5 merréis. Ao ver esse quadro desolador, eu estava pretendendo fazer um livro, como sempre eu faço, como eu sempre fiz, como eu fiz esses 21, ou esses 20. A busca da sedução do meu espectador, ou do meu leitor, pela beleza. Seduzir pela beleza. Esta sempre foi a minha busca. Mas como o artista é provocador, como eu entendo a minha fotografia como um instrumento de transformação e de conscientização, chegou um momento que eu percebi que, e oportunamente, nada mais oportuno do que a Amazônia, que eu tinha que mudar o tom. Aí o Euclides da Cunha, Eu Rendo os Sertões, eu resolvi me inspirar no Euclides da Cunha e fiz o Amazônia caminhando pela terra, depois o homem e depois a destruição.
vocês vão ver algumas imagens, daqui a pouco nós vamos projetar uma série de imagens que estão misturadas. Tá para chegar um outro CD aí com fotos preto e branco para a gente curtir. Mas eu queria que a gente conversasse com a Amazônia, mas eu gostaria antes de passar um mote para vocês de um texto. Eu vou ler 2 textos. Um de um livro que eu estou preparando que se chama A Arte de Fotografar a Natureza. Eu não sei se vai ser o 22º, porque o 22º eu já estou com vontade de fazer o livro dos bichos. Até hoje eu não vi um livro de alta qualidade sobre a fauna brasileira, exclusivamente sobre a fauna brasileira. Mas a arte de fotografar a natureza deve começar com esse mote, ou pelo menos tem esse sentido que eu vou ler para vocês. E no final eu vou ler um texto chamado A Ferro e Fogo, que eu fiz para publicações nacionais e internacionais sobre esse livro, baseado num cara maravilhoso chamado Warren Dean, que ele fez um livro, um brasilianista. Eu recomendo esse livro para vocês. Ele fez um livro sobre a destruição da Mata Atlântica. Ele pesquisou durante anos e fez um livro fantástico. Um livro referencial. E ele diz assim, em determinado momento: não deveria este holocausto ser mostrado para gerações futuras desse modo. Vejam, eis aí o que os seus antepassados fizeram. Eis o deserto que eles vos legaram. A destruição iminente, quase que total, da Mata Atlântica, hoje reduzida a 7%, de uma cobertura original que cobria quase toda a faixa litorânea brasileira, deve, como diz o professor Aziz Absaber, uma das vozes que, se fossem ouvidas, a floresta levaria menos tempo para ser salva, e que ele está nesse livro. Não só ele, como o Tiago de Mello, o poeta, o grande poeta da Amazônia, a Betty Midlin, uma antropóloga, o Sidney Possuelo, uma grande personalidade dessa cidade aqui em Brasília, diretor das tribos isoladas da FUNAI. O Brasil está numa situação que, a mim, que sou um andador, um andarilho, tenho percebido que nós estamos desertificando um país por nossa culpa, debaixo das nossas barbas. Não é uma visão apocalíptica, não. Eu tenho visto uma passividade, uma inconsciência. Por que estamos destruindo um dos maiores laboratórios científicos da nossa civilização, assim, sem estudá-lo adequadamente? O Dr. Drauzio Varela, um dos colaboradores do livro, lidera um projeto patrocinado por 2 universidades e que agora ele me convidou para fazer uma matéria para a National Geographic Society, em que eles estão estudando há 3 anos, dissecando centímetros ou metros por metros de uma grande área no Alto Rio Negro, com a possibilidade de uma revolução na dieta e nos princípios ativos ou farmacopeicos que podem revolucionar a nossa civilização ou a nossa sociedade. Por que nós esquecemos que há 19 milhões de amazônidas vivendo naquela terra? Por que permitimos carvoarias e madeireiras estrangeiras no Brasil? Então, essas questões nos convidam a uma reflexão. Esse meu livro, ele clama por atitude. Agora, como atuar? Esse é um dos motes.
como o jovem pode participar mais efetivamente e lutar pela... Então, a minha fotografia, ela é engajada, porque ela é, além de ser humanista, ela busca uma transformação, uma conscientização. Eu acho que o fotógrafo de natureza, já estou mudando para o outro lado, eu acho que o fotógrafo de natureza tem que ser humanista, porque ele celebra a vida e celebra o eterno. Há uma necessidade vital no fotógrafo de natureza de que aquelas coisas permaneçam, que ele vê e que ele celebra, permaneçam vivas. Como diz o Gil, o Brasil tem tanta coisa, eu tenho tanta coisa também a dizer, por tantas andanças, mas eu vou puxar esse mote inspirado no Zen. O Zen influenciou decisivamente a minha fotografia. O Zen me deu régua e compasso, mas não só o Zen, o Akira Kurosawa, o Glauber Rocha, o Euclides da Cunha, o João Cabral de Melo Neto, o Ariano Suassuna. Então eu acho que o fotógrafo, hoje, no Brasil, tem uma área da fotografia que nós desempenhamos um papel fundamental de esclarecimento e de oxigenação de consciências. Eu quero ler esse texto e depois eu vou passar para as fotos, nós vamos apagar as luzes. Depois eu gostaria de que nós podemos abrir para as discussões, para as perguntas aí sobre qualquer assunto. Vamos unir a Amazônia a essa fotografia de 35 anos que vocês vão ver uma pequena amostra. O texto se chama A Mira e o Alvo. O verdadeiro fotógrafo da natureza, como de resto qualquer fotógrafo, deve escolher o caminho com o coração e nele viajar incansavelmente, contemplando como pessoa inteira tudo que é vivo, absolutamente íntegro, sem propósito a alcançar, sem submissão a regras e fórmulas, sem necessidade de parecer brilhante ou original. Só assim, autêntico e livre, pode captar o espírito criador em movimento e criar coisas belas. Aquele que mergulha na viagem do ver tem que estar sempre com as portas da percepção abertas. Sabe que diante do eterno precisa esquecer de si próprio. A criação é o que importa, gesto fundamental, caminho de autoconhecimento, poderosa arma de encontrar o mundo. O ato criativo é contínuo e sem fim. A prática sempre renovada de contemplar humaniza a visão, anula verdades, permite a inventividade, realça o eu interior. A recompensa é a experimentação mística do encontro com a beleza. O fotógrafo sente, neste momento fugaz, algo parecido com o Satori hindu, um momento de revelação, um indefinido e maravilhoso prazer. Nesta respeitosa relação consigo mesmo, o fotógrafo cria algo de original e significativo, com espontaneidade e fluência. O observador se confunde com a coisa observada, o vazio se instaura. O que estava contido volta a pulsar, o que antes era pressentimento, agora é realização. A pureza do seu diálogo lhe diz que, na verdade, por mais fotos que faça, por mais poeira que tire dos olhos, continuará andando solitário com a sua câmera. Mas ele também sabe que está aprendendo outra arte bem maior, a arte de não ser coisa alguma, de não ser mais que o nada, de dissolver-se a si próprio no vazio entre o céu e a terra. Este é o mote do meu trabalho e eu convido vocês agora a ver um pouco de 35 anos de carreira, lembrando que daqui a pouco chega um outro CD e tem outras fotos. Ok? Já está aí. Pede para apagar a luz, por favor.
Esse é um acari, um close de um acari vermelho, do cacajau. O nome dele é o acari, ele é o cacajau alvus. Ele tem a cara vermelha, também chamado de macaco inglês. Ele é um habitante endêmico da reserva, da primeira reserva de desenvolvimento sustentável do país, chamada Mamirauá, porque ela surgiu porque lá foi o Dr. José Márcio Aires foi estudar esse bicho nessa região, se envolveu com as comunidades que eram exploradas pela entrada de pescadores. Lá tem muito pirarucu, muito peixe-boi, e fica no Médio Solimões, próximo a Tefé. Hoje é a maior reserva de desenvolvimento sustentável do país, que junto com a Manã e o Parque Nacional do Itaú formam um corredor, talvez o maior corredor protegido de floresta contínua amazônica, de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, de hectares, né? Essa é a capa do livro Amazônia, essa imagem me ocorreu para a capa por lembrar um pouco o tom do fogo. Eu poderia trabalhar, as capas anteriores tinham tons verdes, eram outros bichos, paisagens, mas acabou prevalecendo essa imagem que sugere sutilmente a crítica à questão da devastação na Amazônia. Este é um mico de cheiro, um saimiri com filhote. No Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Uma onça pintada preparando o bote do outro lado do igarapé, claro. Uma arpia, o maior rapineiro do mundo, talvez uma das nossas mais belas aves. Essa é uma arpia-mãe chocando. Dois filhotes de capivara brincando. Uma jaguatirica. Uma pirarara. Pavãozinho do Pará. Outro filhote, esse é um filhote, não, outro não, esse é um filhote de arpia próximo ao Rio Cristalino. Ele já tem aí quase um ano, talvez ou mais de um ano, já está fora do ninho, mas os pais ainda vêm trazer comida. Eu tinha que atravessar para concluir a parte de destruição desse livro, da devastação. Eu atravessei toda a BR-163, que é a pior estrada do mundo, né? É uma coisa impressionante, as crateras que tem lá. E aí me disseram que tinha... O pessoal do Cristalino Lodge me levou até um ninho, e no segundo dia apareceu esse filhote. Depois eu ainda dei 2 dias para ver se vinham os pais, mas à medida que o filhote cresce, eles vão rareando a vinda, né? Demoram para trazer comida. Até que não vem mais. Esse é um tucunaré vermelho no Rio São Benedito. Esse é um murucututu, uma coruja gavião. Uma sussuarana. Outro. Uma jaguatirica.
pode ser mais rápido. Uma sucuriju. Esse é um, como é? Um bugio. Guariba. Uma periquitamboia, ou uma cobra papagaio. Um filhote de roxinol com fome. Um peixe-boi filhote. Um golfinho. Aí um detalhe, uma foto de helicóptero, um detalhe de um rio vazante na seca, né, nas reentrâncias maranhenses. Aí é um conjunto de cachoeiras, essa cachoeira do rio Curuá, já na parte alta do rio, norte do Pará. Rio Moa, aí é próximo ao Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Esse é o Rio Negro, próximo próximo não, em Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, parece que é o segundo, com 477 ilhas. Nesse trecho do rio, para você atravessá-lo, precisa conhecer os furos, porque senão você demora. Aí é uma extensão de mais de 50 quilômetros o rio. O rio tem um leito principal e depois você tem o perigo de se perder nos labirintos, né? Aí é o rio Erepecuru, já próximo à tribo dos Zoés, norte do Pará, próximo ao Parque Nacional de Tumucumaque. Essa é uma Vitória Régia. Aí já são as cachoeiras próximas ao Tumucumaque, cachoeiras do rio Cuminapanema. É um lugar de uma rara beleza, de uma selvagem. Nessas matas aí, você poderia aparecer um dinossauro que a gente não se espanta. Uma bromélia de chão no alto do Monte Roraima. Uma foto do rio Telespires, à luz da lua. A Serra do Espírito Santo, no Jalapão. Delta duas canoas típicas no delta do rio Amazonas, nas ilhas Caviana. Cachoeira da Pedra da Lua Branca, em Presidente Figueiredo. Aí também o delta do Amazonas, onde acontece a pororoca. Cachoeira Formosa, na Serra do Divisor. Aí uma cena de uma floresta de altitude, a 2.000 metros, a caminho do Pico da Neblina. Um lugar fantástico também pela exuberância da flora. Cachoeira da Velha, no Jalapão. Aí um igarapé próximo ao Parque Nacional do Jaú. Açaí, numa lagoa à beira da Transamazônica. Uma floresta de terra firme do alto de uma torre de 70 metros no Cristalino Lodge.
o amanhecer. Mercado do Ver-o-Peso, Belém. A festa do boi em Parintins. Já uma habitação moderna à beira do rio Solimões, pelo Zinco, Mercado do Ver-o-Peso. O boi. Um menino quilombola próximo a Oriximiná, no rio Trombetas. Esse é um guia que me ajudou a subir a Serra do Aracá, onde tem as maiores cachoeiras do Brasil. Ele se chama Dipirona. E ele está com um feixe de piaçava. Ele é um catador de piaçava. E quando eu encontrei com ele num lugar chamado Ucuqui, já há 4 dias de viagem subindo o rio Aracá, saindo de Barcelos, ele tinha me dito que uma semana antes uma onça tinha pulado nele, quando ele foi buscar um cipó para fechar ali aqueles feixes, né? E ele conseguiu matá-la. Depois ele me mostrou e dizem os outros companheiros que foi verdade. Ela se enganchou no jamaxi dele, que estava nas costas, e na espingarda. Aí porque ela pulou em cima dele de uma árvore. E isso é um fato bem real na Amazônia. Quando os rios sobem muito próximo à serra, os animais vão se aproximando da serra. E esse lugar, Ucuqui, uma comunidade de umas 5, 6 choupanas, assim, estava muito próximo à serra. Então, eu acho que foi uma história real. E eu vi os furos de bala na pele da onça. Aí é um porto em Cururupu, nas reentrâncias maranhenses. Nessas 2 fotos aí, a gente pode entrar por 1000 áreas, né? As relações cromáticas, enfim. Mas o que interessa naquela foto anterior ali é justamente a expressão... Dá para voltar? Justamente essa coisa que a camisa dele é que faz a foto, né? É o punctum, a relação de cores entre os barcos e o personagem. Isso aí dá para falar dias e dias, porque as imagens são extremamente ricas em significados. Eu tenho centenas de fotos desse tipo assim, mas no livro, o que eu fiz? De 20.000 imagens, eu escolhi 132. Imaginem o meu sofrimento, né? Esse é um índio ipó de uma tribo que se autodenomina o povo da serena alegria. 222 pessoas vivendo extremamente felizes, exímios caçadores, no Parque Nacional do Tumucumaque. É interessante colocar que essa tribo tinha na década de 80 teve um contato, foram evangelizados pela missão Novas Tribos, e depois começou a surgir um surto lá de malária e tal, e quando Sidney Possuelo, ele ocupou a presidência da FUNAI, ele retirou essas tribos, retirou essa missão do lugar, eles voltaram a andar nus, ele só anda com aquele cipózinho ali no sexo, é que demonstra que ele está vestido. Os Oés são um povo maravilhoso, que habitam ali entre o rio Erepecuru e o rio Cuminapanema, no extremo norte do Pará, numa área de 826 mil hectares, por aí. Vocês vão ver uma outra foto, que eu não sei se está junto dessa,
Não, isso eles estão saindo para caça. Aí são as jovens, essa já é uma mãe amamentando com o seu poturu no queixo, um símbolo da identidade tribal dos índios oés, da identidade étnica, né? O ipó posando com o seu... Eles sempre andam com todas as flechas necessárias para vários tipos de animais. O que eles mais gostam de caçar é o urubu-rei e, evidentemente, a arpia. Mas o que eles mais pegam são pássaros menores, tucanos e tal. Quando um deles mata uma arpia, eles são nômades, né? Toda a tribo vai ao encontro desse caçador para homenageá-lo, porque é o animal mais cobiçado. Aí, numa cerimônia que eu gostaria de ter fotografado, esse caçador ele retira os olhos da arpia e amassa os olhos sobre o seu próprio olho, para enxergar como uma arpia. Lá nessa região, as arpias pegam bebês indígenas. Então, eles têm o costume de amarrar o bebê, amarrar o tornozelo do bebê com cipó. Esse pó, esse é o Namihit. Esses já são quilombolas do alto rio Trombetas, pescando. Uma menina quilombola. Aí são os devotos, festa de São Benedito no rio Trombetas. Um pescador de pirarucu. Aí esse povo, eles estão pescando numa pequena várzea no quilombo do Frechal, reentrâncias maranhenses. Um pescador do Amapá. Esses são os Akuntsu, que são exatamente o oposto dos oés. Os Akuntsu são apenas 6, não tem nome, ninguém sabe a língua deles, não tem nenhum futuro, não podem se reproduzir, porque são todos parentes. E eles foram dizimados ao longo dos últimos 20 anos pelos fazendeiros. Eles habitam uma região pequenininha. Se os oés têm 800 e tantos mil hectares, eles não têm mais do que 100, próximo a Corumbiara, no sul de Rondônia. Eles migraram do outro lado, atravessaram o Vale do Guaporé e tentaram se fixar nessa região, foram sendo pressionados, em volta é tudo campo de soja. Esse é um atestado claro do genocídio cometido contra esses índios. A gente até percebe um certo problema de trauma, alguma coisa nos gestos dele, eles falam o tempo inteiro, e o velho que está lá atrás, o Komumbatsu, ele sempre faz o gesto da motosserra e de tiro. E eles os adornos deles já têm muito plástico que vem na água do Igarapé. A Veja publicou essa matéria com o título Sem Nome e Sem Futuro. Realmente eu acho que já identifica o genocídio que cometemos contra essa tribo. Então, eu vou te perguntar, Araquém, enquanto você fala que o mundo faz muito pela Amazônia e o Brasil faz pouco pela Amazônia, você acha assim, que existe um movimento muito mais externo do que o brasileiro ainda não tomou consciência dessa devastação? Bom, eu acho o seguinte, nós somos muito passivos, somos seres cordiais.
para citar um pouquinho o Aurélio Buarque de Holanda lá. Não sei se é o Aurélio, Sérgio. Eu acho o seguinte, o governo, nesse momento, aqui em Brasília, está comemorando a diminuição de 30% da devastação. Vocês leram nos jornais. Interessante. Só que tem uma coisa, quem nos diz, quem nos atesta a perda da biodiversidade que aconteceu apesar dessa diminuição dos 30%. No biênio 2003-2004, foram 26 mil quilômetros, o equivalente a 17 vezes o município de São Paulo. 2004-2005, foram 17 mil. Voltou ao ritmo dos últimos anos, depois dessa surpresa. Mas aí 3 cientistas tentaram dar uns números que eu tenho aqui. Na prática, eles supõem que foram 1 bilhão e 300 milhões de árvores derrubadas, 46 milhões e 500 mil aves, 1,5 milhão de primatas. É quase, será que parece uma loucura isso, né? 1,5 milhão de primatas. E segundo eles, os 3 cientistas, é uma visão até aquém da realidade. Se nós já perdemos 18% da cobertura original e 4% disso já virou deserto, não serve mais para nada, nem para pasto, é sinal de que é preciso dar um basta nisso, nessa destruição. Porque o Cerrado também já está caminhando para isso. A Mata Atlântica também. Poxa, como diz um sertanejo para mim, como me disse um sertanejo, donde só se tira e não se põe, seu moço, um dia tudo mais tem que se acabar. Então, o que me transtorna andando por esse país é que onde é que está a reversão disso? Vejo o projeto RECA, vejo grandes projetos, mas são muito paliativos diante do quadro mais forte, mais visível. Por que não lutamos por uma política, pela implantação de uma política de desenvolvimento social que beneficie os 19 milhões de amazônidas? Por que não uma moratória? Por que não ouvem a voz desses grandes cientistas? Por que não uma revolução técnico-científica voltada para a biodiversidade? Por que não assumimos, não nacionalizamos a Amazônia? Isso que intriga é ver um quadro cada dia mais, entra governo, entra ministro, sai ministro, e a hipocrisia prevalece. Então, o artista que provoca, o artista que vê, eu tenho visto nos últimos 20 anos a destruição rápida, visível, da floresta atlântica, nos últimos 30 anos. E comecei a ver também isso acontecendo na Amazônia. E fiquei agora estarrecido, como o Tiago de Mello, que você chega no lugar que você morou, a casa que o Lúcio Costa construiu para ele, ele tem que descer do barco, pegar uma canoa e depois andar na lama. Antes ele chegava, nesse período, direto, ele descia direto. Agora ele tem que descer de uma canoa, descer do barco, pegar uma outra canoa, depois andar um pouco na lama e chegar na casa dele. E aí ele se surpreende dizendo, puxa, mas toda a tarde tinha uma brisa aqui.
Eu tenho percebido que o próprio ribeirinho já começa a perceber que aquele lugar dele está mudando. E claro que ele viu que está realmente mudando. Então eu acho que documentar a Amazônia hoje e passar isso é um mínimo de contribuição que é possível fazer. É preciso estar lá, é preciso ir para a Amazônia, eu acho. Acho que era preciso abandonar um pouco as escolas e ir conhecer. Eu sou adepto do seguinte: menos escola e mais andarilho, mais andança, conhecer essa terra. A gente vê que realmente a nossa população, ela está nessa sonolência, mas é um quadro social, né? Está realmente escravizada ainda na miséria, na ignorância. É um terço da população miserável. Enquanto a pessoa está buscando, né, o meio de sobrevivência, não tem como se preocupar com questões alheias ao pão que quer cada dia, ao teto. E a nossa educação, que é jurássica, né, deficiente, não se debate esses dados, né? E você falando desse seu trabalho, esse conhecimento todo da Amazônia, e a sensibilização de mudar até o foco do seu trabalho, então eu também gostaria de saber se, assim, após esse livro, se você está com um projeto mesmo de estar divulgando, né, toda a sua visão da Amazônia, esses dados, um site ou algum projeto social, como a gente poder fazer a nossa parte, né? Eu fui quase que compelido pela realidade crua, assim, né? Pela desolação, eu chamo de desolação, essa coisa que você fica ali desconsolado. Como diz o Darcy Ribeiro, é o desconsolo sem remédio. Porque é preciso, você se sente totalmente impotente. E aí eu percebi que um caminho interessante, eu não quero fazer, eu tenho umas certas críticas, e já acabaram, eu já fiz isso diretamente a ele, ao Sebastião Salgado, nosso fotógrafo com maior renome internacional, de só fazer o elogio ou a fixação na questão da miséria. Por isso que eu poderia ter colocado 50 animais mortos, eu coloquei um só. Mas o fogo eu não resisti, porque eu tinha que dar esse impacto de repente, depois de tanta exuberância, mostrar o fogo, a cinza. E essas entidades estão me chamando, o Greenpeace, agências de publicidade, eu estou descobrindo um caminho para fazer não só, eu agora não quero mais fazer livros só caros, eu preciso ir para as escolas, então eu vou começar a fazer similares, e o Greenpeace, eu acho que vai ser com eles, eu vou começar a registrar o processo da morte, eu vou começar a voltar a minha herança, ouvir a minha herança fotojornalística, e vou voltar a entrar na mata, ir para as blitz, e vou fazer um trabalho educacional. Mas, por outro lado, eu vou continuar fazendo a beleza, porque eu acredito na força transformadora das imagens belas, porque senão eu não fotografaria. Eu vou fazer os meus próximos projetos, o livro da fauna brasileira, que eu acho que vai se chamar Bichos do Brasil. Vou fazer um livro sobre o sertão, sobre o Cerrado e a Caatinga. Tenho uma encomenda para fazer o livro agora das praias brasileiras, um tema difícil, né? E vou fazer um livro sobre a Chapada Diamantina, que é um dos lugares mais fantásticos desse país. O que mais? Vou fazer o livro A Arte de Fotografar a Natureza. Mas com certeza eu sou uma usina de criação, né? Sinceramente, me perdoem a pretensão, mas para mim a fotografia é um caminho de autoconhecimento, né? Eu e a fotografia somos farinha do mesmo saco, eu costumo dizer. Eu amo o que faço e sou feliz por fazer isso. Então, só que agora entra esse novo componente, né? O componente da denúncia e que eu vou ter que dosar, porque senão ninguém aguenta, né? É preciso dosar isso, e quero ver, vou me associar a pedagogos para passar isso para as escolas. Eu preciso mostrar o processo todo de vida,
a cosmologia dos ribeirinhos, o suor deles, e mostrar também todo o processo da destruição. Eu acho que o momento agora é de expor essas feridas. Obrigado. Está de parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ká. Próximo. Eu gostaria de saber como é o seu pré-projeto. Assim, como é que você começa um trabalho? E meu nome é Romy. O primeiro livro, não comecei. Ele simplesmente desabou sobre a minha cabeça. Eu fiz uma exposição, eu fotografava. O primeiro grande acontecimento na minha vida foi conhecer a Mata Atlântica. Quando eu entrei na Mata Atlântica da Jureia, eu me transformei. Antes eu fotografava o cais de Santos, as prostitutas do cais, os horrores de Cubatão. Isso em 1970, 1969, início da faculdade. Pílula anticoncepcional, Homem na Lua, ato institucional número 5, Jimi Hendrix se chapando que nem o doido e morrendo, Janis Joplin, o garrote da ditadura. E eu fui ver um filme uma noite. Entrei incauto nesse filme, na sessão maldita de um francês chamado Maurice Legear. Ele organizava um curso de arte e tinha sempre uma sessão maldita à meia-noite. E eu entrei nesse filme, eu nunca tinha pego numa máquina fotográfica. E vi um filme chamado A Ilha Nua, um clássico do cinema japonês, do Kaneto Shindo. Uma família de 4 pessoas que se muda para uma ilha estéril. Só os sons do barco, do remo, o dia a dia, a mais pura poesia, mas feito com parcimônia, sem exageros, sem grandes filtros, com a mesma clareza, com a mesma percepção do Marcelo aí no Aspirinas, Urubus e não sei o quê. Quem viu aí? Ninguém? Um viu. Ele está aí na parada, é uma maravilha. Como é que é o nome dele todo? É Cinema, Aspirina e Urubus. E aí, quando eu vi aquela beleza toda, eu comecei a ficar transido ali no escuro, né? Nada mais me importava. Eu falei, alguma coisa me disse assim, eu posso dizer as coisas desse modo. Eu posso dizer isso. E eu saí, eu não quis mais, a moçada ia para as bocas e tal, eu saí sozinho, meditabundo, ensimesmado, como diz o sertanejo, né? Dentro de si mesmo. E no dia seguinte, na faculdade, tinha uma menina atrás de mim, que ficava fazendo unha atrás de mim, a Marinilda. E a Marinilda, que entrou na minha história, tinha uma Yashica Eletro 35. E eu pedi a câmera emprestada. E saí para fotografar naquela noite as prostitutas do cais, com os meus amigos, 3 amigos. E aquela máquina, é uma máquina totalmente repressora, porque quando não tem luz, ela não bate, ela fica acendendo uma luz vermelha. Foi melhor você sentar, que essa resposta é longa. Aí ela começava a ficar vermelha, eu falava, pô, eu quero fazer a foto, pô. Por que ela não deixa? Ela travava. E eu também travado, porque fotografar puta não é mole. Aí, na madrugada do dia seguinte, quando eu saio do Scandinavian Bar, os nomes eram assim, The Fugitive, Scandinavian Bar, Blue Star Line, pô, parece o nome de uma canção, né? Blue Star Line, putaria comendo solta. E aí eu vi uma puta num ponto de ônibus, com um cenário, um fundo maravilhoso. Eu falei, meu Deus, olha a foto. Mas aí, como é que eu ia, a primeira
meu primeiro desafio de enfrentar outro ser humano. Porque vejam, a minha fotografia é feita de gente. Eu sou um fotógrafo de natureza, mas eu fotografo muita gente. Eu fotografo essas pessoas que não são da metrópole, mas também fotografo urbano, mas muito pouco, porque as minhas andanças me levam para lá, né? Aí eu falei, eu vou chegar. Foi talvez o caminho mais longo da minha vida até então, com 17 anos. Atravessar aquela General Câmara. E quando eu cheguei, eu ainda fui falar assim para ela, dá licença. Ela falou assim, levantou o vestido e falou assim, fotografa aqui, seu filho da puta. Daí eu dei o clique e ela não reprimiu, porque tinha luz. Essa foto se perdeu, foi a minha primeira foto, e eu não parei mais de fotografar prostitutos e prostitutas ao longo desse caminho. É dali do cais, eu comecei a fotografar Cubatão. O projeto do cais, chamado Suor do Cais, ainda está na minha cabeça. Suor do Cais é um pequeno poema do Pablo Neruda, quando ele sentiu o bodum dos crioulos trabalhando com café, quando ele desceu no Porto de Santos, em 1950 e alguma coisa. Depois eu fui para Cubatão, comecei a fotografar Cubatão. E aquela baixada ali, depois comecei a fotografar os urubus. E a miséria que margeava ali. Guarujá, Cubatão e tal. Eu comecei a andar pelos fundos das indústrias. E aí eu vi aquela Serra do Mar e comecei a entrar na Serra, na Mata Atlântica. E depois fui para Jureia. Até então, eu não tinha nenhuma ideia de... Eu era jornalista. Mas eu já tinha um caminho que eu já estava registrando os dois lados, o verso e o reverso, né? O yin e o yang. E quando eu entrei na mata, um vereador me chamou para mostrar a destruição da Mata Atlântica na Jureia. E quando eu fui lá, levado pelas mãos do Ernesto Zuargue Júnior, o primeiro homem a denunciar a construção das usinas nucleares no litoral, e com o meu guia Arthur Lino dos Santos Pereira, que eu enterrei ele em 7 palmos de chão, na praia do Una, no cemitério do Una, eu me transformei e falei, puxa vida, agora a minha fotografia ganha ideologia. E aí, um cara chamado Roberto Burle Marx, através de um produtor dele, de um botânico chamado José Tabacou, viu as minhas fotos, eles viram as minhas fotos e me convidaram para fazer um livro chamado Árvores Mineiras. Esse foi o meu primeiro livro, caiu assim. E eu estava fazendo uma exposição sobre a Jureia no Sesc Pompeia. Isso lá se vão não sei quantos anos. A partir desse primeiro livro eu falei, puxa, mas como é bom fazer livro. E aí eu já colocava em mim assim uns 20 projetos. E tentava focar num. Tentava, porque eu já descobri uma coisa. Quem é espiritualista como eu, acredita numa coisa. A bola da vez surge porque você quer tanto que tudo conspira, como Goethe falava, né? Então eu procuro ter vários projetos. Mas eu tenho que colocar esses projetos na Lei Rouanet. Então, quem tem aí a batalha de se fazer um livro, qual é a batalha dos novos, né? Primeiro, ter um trabalho consistente. O grande problema dos novos hoje é querer fazer tudo muito rápido. Mas eu também fui novo, ou me considero novo ainda. Tem que tentar mesmo. Mas é importante que saiba que tenha maturidade de esperar um momento, de buscar uma profundidade, saber dizer as coisas de um modo muito peculiar, muito próprio. Isso está muito ligado a ter um estilo. Sabe aquela marca, aquele trademark, que algumas pessoas falam assim, puxa, eu nem precisei ver o crédito, já sabia que a foto era sua. Isso é a marca de um estilo. É preciso desenvolver isso com simplicidade, com esforço, com abnegação. Porque, veja bem,
Fotografar a natureza, gente, é uma batalha que não é brincadeira. Entrar dentro... A mata é escura, tem mosquito pra caramba, chove, tem doenças tropicais. O motor do avião é monomotor e dá pane, tem que carregar peso. Como é que você vai fazer foto de bicho se a maioria dos hábitos dos bichos são noturnos? Como você suporta quilômetros e quilômetros, dias e dias longe da namorada, dos filhos? Então, é preciso ter é quase uma obsessão. Só que é o que eu falei, essa tarefa é extremamente recompensada quando você cria algo de original e significativo. Por isso que eu acho que o projeto, ele tem que começar quando você tem um trabalho maduro. Ele tem que começar a se materializar como uma publicação, como um livro, quando você já tem o domínio dele. E geralmente isso acontece após uma década de fotografia, eu acho. Você começa após uma década, ou após muitos anos, você começa a dominar a luz, ou você começa a ficar mais cúmplice da luz. Você começa a ter uma intimidade com a linguagem. E se você se aproxima do povo, você começa a refletir o caráter desse povo. Evidentemente, se você se aproxima dos bichos, você começa a se transformar num xamã. Hoje, às vezes, eu me surpreendo como é que o bicho não foge. Mas também foi muita batalha. A batalha do ver incansavelmente, do buscar se aproximar, do estar com o espírito aberto, com o olhar inocente. Como manter um olhar inocente no meio da mata? Então é uma atitude mental que faz a foto. E aí a composição é instintiva. Ela não passa nem pela razão. Hoje eu tenho milhões de projetos, que eu acho que vou ter que ter um monte de vidas para realizá-los. Mas hoje eu tenho o livro de fotografia mais vendido no Brasil. Eu sou o fotógrafo que mais fez livros. Isso me orgulha muito porque eu descobri um caminho. E abri uma editora, que eu vou agora começar a facilitar o caminho dos outros. E dou aula há mais de 20 anos, justamente porque quando eu comecei, eu fui alvo de todo tipo de preconceito e me negavam todo tipo de informação. Então os projetos são assim. O Milton Mendes até tem uma música, né? Projetos, 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 projetos. É preciso ter muitos e realizá-los, claro.